pai de 26 anos morreu de dor de dente. Agora, os especialistas estão alertando as pessoas a não cometerem o mesmo erro que ele. Mas, antes de começarmos, não esqueça de se inscrever em nosso canal e clicar no sino de notificação para ver mais vídeos incríveis. Deixe também o seu like e coloque aqui abaixo de qual cidade você está assistindo. Ter uma boa saúde é talvez um dos componentes mais importantes para uma vida feliz. Infelizmente, o conhecimento médico veio enfrentando vitórias e erros ao longo dos séculos, o que significa que os médicos hoje em dia podem tratar com sucesso quase tudo o que permite que você e os seus entes queridos sentem. Certamente também não devemos desprezar as funções do dentista, pois ele é essencial para nos manter bem. Sim, mesmo que você pratique uma higiene dental bem feita, escovando e usando fio dental regularmente, você pode ter problemas com seus dentes. Se tais problemas surgirem, consulte um dentista para cuidar dos seus dentes. Em 2017, Vadim e Natalia Kondratyuk definitivamente precisavam de algum tratamento dentístico. Naquela época, Vadim estava viajando da Califórnia para Nova York em seu caminhão para concluir um trabalho. À medida que a viagem avançava, ele desenvolveu uma dor de dente que o levou a fazer uma breve parada em Oklahoma. E após uma visita a um dentista local, o motorista acabou descobrindo que a dor era causada por uma infecção. Depois disso, Vadim retomou sua viagem a Nova York, sentindo-se melhor. O desconforto, no entanto, voltou quando ele se aproximou da cidade, levando-o a entrar em contato com sua esposa Natalia. E como o estado de saúde de Vadim só piorava, o irmão do caminhoneiro tentou levá-lo de volta para casa. Tragicamente, o homem adoecido faleceu em Utah alguns dias depois. Pode-se dizer que uma visita ao dentista pode ser bastante assustadora. De fato, o pensamento de ter alguém cutucando sua boca com utensílios estranhos, sem falar das brocas aterrorizantes, é demais para algumas pessoas. Apesar de quaisquer medos que possamos ter, todos sabemos que nossos exames de rotina são muito importantes para manter a saúde de nossos dentes. E ao longo dos séculos, o atendimento odontológico continuou a evoluir. Cuidar dos dentes certamente também não é uma prática nova. De fato, pesquisas divulgadas em 2017 sugerem que pessoas de mais de 100 mil anos atrás usavam seus próprios utensílios para manter a boca saudável e limpa. Acredita-se também que os membros da civilização do Vale do Indo, no sul da Ásia, eram tratados por dentistas por volta de 7 mil anos antes de Cristo. Além disso, estudos revelaram que a antiga Malta abrigou alguns dentistas em aproximadamente 2.500 anos antes de Cristo. No entanto, o primeiro dentista oficialmente registrado foi, na verdade, alguém que viveu no Antigo Egito. Ezira era o homem em questão, e ele acabou ganhando o apelido de Gigante dos Dentistas. E nos séculos que se seguiram, diferentes aspectos da odontologia continuaram a surgir no registro arqueológico, por meio da escrita ou de evidência física de alguns tratamentos. Então, em 1530, foi lançado o primeiro livro dedicado à prática odontológica, uma publicação europeia intitulada Artis Nebuchadnezzar. As versões para leitores em inglês foram obrigados a esperar mais de 150 anos antes que um texto semelhante chegasse às suas prateleiras. Esse livro foi nomeado Os Operadores para os Dentes e foi escrito por um homem chamado Charles Allen. E esse homem, mais do que qualquer outro, desempenhou um papel crucial na progressão da odontologia. Ao longo do século XVIII, o Dr. Pierre Fauchard, que é francês, não apenas desenvolveu uma série de ferramentas que foram destinadas ao uso de dentistas, mas também foi pioneiro na prática de obturação de dentes. O trabalho de Fauchard também não terminou por aí, pois ele também ajudou a desenvolver aparelhos e próteses dentárias. Talvez não seja de se admirar que o médico, desde então, tenha ganhado o apelido de pai da odontologia moderna. E centenas de anos depois, os dentistas ainda usam a maioria dos tratamentos que ele liderou em suas respectivas práticas. No entanto, embora os dentistas tenham todo o equipamento necessário para tratar seus pacientes hoje em dia, eles ainda enfrentam alguns problemas persistentes. E sem dúvida, uma das maiores preocupações
é garantir que as pessoas os visitem regularmente, para que possam ajudar a manter a boca e os dentes saudáveis. A American Dental Association chegou a sentir a necessidade de divulgar um comunicado sobre o assunto em 2013. Para manter uma boa saúde bucal, eles recomendam visitas regulares ao dentista em intervalos determinados por eles, dizia o comunicado. E a partir daí, a organização revelou por que estava compartilhando essa mensagem com o público. Na edição de 10 de junho de 2013, do Journal of Dental Research, pesquisadores da Faculdade de Odontologia da Universidade de Michigan exploraram a ligação entre a perda dentária a longo prazo e a frequência de visitas preventivas ao dentista em adultos com e sem 3 fatores de risco para a doença periodontal, sendo eles o tabagismo, diabetes e interlúdio em uma variação genética. A associação então revelou exatamente o que a pesquisa havia encontrado. O estudo conclui que fatores de risco individuais ajudam a ditar a frequência de limpeza necessária por ano para ajudar a prevenir a doença periodontal, explicou a organização. Com base em dados em uma análise, os pesquisadores especulam que pacientes de alto risco provavelmente se beneficiariam de visitas odontológicas mais frequentes, e a associação chegou a uma conclusão no final da declaração. Segundo a associação, esses resultados provam que as pessoas não devem deixar de visitar o dentista. A principal lição é que o cuidado bucal personalizado é uma necessidade para uma boa saúde bucal. A mensagem, portanto, em conclusão, mostra que a associação incentiva as pessoas a trabalharem em colaboração com seus dentistas para identificar quaisquer fatores de risco potenciais que possam determinar a necessidade e a frequência de visitas de acompanhamento dentário. Mas enquanto a organização fez sua parte para informar o público, em janeiro de 2017, uma simples dor de dente aparentemente levou à morte de um homem. Vadim passou seus anos de formação na Califórnia depois que sua família deixou seu país natal, a Ucrânia, e conheceu sua parceira Natália, que é do leste europeu, quando adolescente, e o casal acabou se casando em 2012. Depois disso, o casal se tornou os pais orgulhosos de 2 meninas chamadas Maia e Vanessa. E para colocar comida na mesa, Vadim fazia seu trabalho de caminhoneiro enquanto sua esposa cuidava das filhas em casa. Então, no início de 2017, o californiano assumiu um trabalho de longa distância que exigia que ele dirigisse até Nova York. Vadim pegou a estrada no final de janeiro da cidade californiana de caminhão, e no meio da viagem o motorista parou e sentiu uma dor na boca, e isso o levou a fazer uma parada rápida em Oklahoma, para visitar um dos dentistas locais. Então, após um exame, Vadim foi informado que tinha uma infecção dentária, que foi posteriormente tratada no consultório. O dentista também lhe deu alguns antibióticos antes de mandá-lo embora. Agora, sentindo-se muito melhor, o caminhoneiro voltou para seu veículo e pegou estrada novamente. No entanto, a dor de dente acabou voltando e deixando o Vadim com muito desconforto, e a dor tornou-se cada vez mais intolerante enquanto ele se dirigia para Nova York, como ele mencionou para Natália em vários telefonemas diferentes. Mas o pai de 2 filhas ainda conseguiu completar a viagem apesar das dores, pois finalmente chegou a Nova York. Mas a essa altura, a boca de Vadim estava inchada, apenas aumentando a dor que ele já sentia. O caminhoneiro percebeu também que não poderia voltar para a Califórnia, mas havia pelo menos algumas boas notícias para ele. O irmão de Vadim veio o ajudar e reservou um voo para Nova York. Então, depois que o irmão de Vadim chegou à cidade, a dupla embarcou no caminhão, voltou para a estrada e seguiu para a Califórnia. Mas, infelizmente, o estado de saúde de Vadim piorou ainda mais ao longo da viagem. Sua pele tinha perdido a cor e ele também estava achando mais difícil respirar. Então, o irmão de Vadim fez uma parada de emergência em Utah, onde levou seu irmão para o hospital. Em pouco tempo, o pai de 2 filhas foi transportado para outra clínica localizada em Salt Lake City, onde recebeu tratamento especial e foi conectado a uma máquina de diálise renal. Descobriu-se que a infecção do dente de Vadim se espalhou para outras partes do corpo, incluindo os pulmões. Então, com a situação difícil, Natália foi para Utah para se sentar ao lado de seu marido doente e, infelizmente, na manhã de 30 de janeiro de 2017,
Vadim faleceu como resultado da infecção. Os médicos deram a ele a medicação e tentaram tudo o que podiam. Natália disse mais tarde ao Sacramento Bee: "Oramos por ele naquele dia e naquela noite, esperando que ele sobrevivesse, mas Deus tem seu plano. Conversamos com os médicos e eles nos contaram tudo o que aconteceu. A infecção simplesmente não estava sendo curada como deveria, estava ficando pior." A mãe das crianças também descobriu que Vadim sofria de diabetes antes de sua morte, e diabetes era um dos fatores de risco anteriormente sinalizados pela associação, pois essa condição também pode causar problemas nos dentes. Há uma série de estudos indicando que as pessoas com diabetes correm maior risco de terem cáries, doenças periodontais, doenças cardiovasculares, entre outras, disse o Dr. Richard Niederman da Faculdade de Odontologia à revista People em 2017, e então afirmou que diabéticos estão em uma categoria de maior risco. O doutor tentou explicar como uma infecção dentária poderia causar a morte de alguém. Sim, embora tal condição possa inicialmente parecer pequena, qualquer tipo de infecção não tratada pode acabar sendo catastrófica. E tragicamente, como para a jovem família de Vadim, isso foi exatamente o que aconteceu com ele. Qualquer infecção em qualquer parte do corpo pode levar à morte se não for controlada, continuou o Dr. Niederman. Então, se você tem uma infecção no dente, essa infecção corrói o dente. É uma infecção bacteriana, então ela libera ácido e o ácido danifica o dente como o ácido faria com o vidro, acrescentou o dentista. Com o tempo, essa infecção se torna um buraco, e esse buraco chega à polpa, aos nervos e aos vasos sanguíneos, e agora as bactérias podem entrar no corpo. Segundo Natália, Vadim havia consultado seu dentista pouco tempo antes de seu falecimento, mas essa visita foi para tratar um problema com o dente de outro caminhoneiro. Para o doutor, a situação poderia ter sido facilmente evitada se a infecção tivesse sido notada mais cedo. Isso ocorre provavelmente com alguém que tenha um problema contínuo e que não foi tratado por ninguém. O irmão de Natália explicou como ela estava lidando com a morte repentina do marido. Sem surpresas, os acontecimentos dolorosos daqueles poucos dias haviam chocado os residentes de Antílope, a cidade em que Vadim morava. "Ela está bem", disse Vlad, irmão da Natália, "mas tem sido muito difícil para ela." Vlad aparentemente tentou diminuir a carga para sua irmã, montando um GoFundMe, uma espécie de vaquinha para Natália e sua família no dia da morte do caminhoneiro. E na página da campanha, que tinha uma meta de $250 mil, ele optou por elogiar seu falecido cunhado. Vadim era uma pessoa muito humilde e calma e um maravilhoso pai, marido, irmão, filho e amigo, escreveu Vlad no site de arrecadação de fundos. Ele sempre colocava os outros antes de si mesmo e era um pacificador. Ele tinha um relacionamento muito próximo e especial com suas duas filhas e adorava passar tempo com sua família. A partir daí, Vlad explicou como qualquer dinheiro dado seria gasto. Suas doações serão usadas para pagar despesas funerárias e de subsistência, e também para criar uma rede de segurança para o futuro bem-estar da jovem família de Vadim. Essas doações também serão usadas para ajudar a pagar o transporte de seu corpo, acrescentou Vlad. O corpo de Vadim estava fora do estado e precisava ser levado de volta para Sacramento, na Califórnia, para o funeral e o enterro. E as pessoas responderam ao apelo em massa, pois em questão de dias, a página do GoFundMe arrecadou cerca de $200 mil. Vlad também voltou ao site para revelar a reação da família aos gestos sinceros. Em nome de Natália, suas filhas e toda a família, obrigado sinceramente por seu apoio durante esse período difícil, escreveu ele. Fomos surpreendidos pelo amor e bondade mostrado por nossos amigos, familiares, comunidades e até estranhos. Vadim foi finalmente sepultado no cemitério de Sacramento na manhã do dia 4 de fevereiro de 2017. Na noite anterior, a Igreja da Trindade Eslava realizou um culto especial em comemoração ao falecido pai, onde as pessoas se reuniram para lembrá-lo. E como esse objetivo está sendo cumprido, a página GoFundMe arrecadou quase $280 mil, muito além do objetivo original. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e também sirva de alerta para todos vocês e para as pessoas queridas à sua volta. Não deixe de se cuidar. Coloque aqui nos comentários o que você achou da iniciativa do cunhado de Vadim. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações
Para não perder os próximos vídeos, deixe também o seu like e até a próxima!